Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos juntos agora preparar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 27 de novembro a 3 de dezembro. Vamos então para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, espero de coração que esteja tudo bem com você e com sua família e que agora juntos possamos preparar bem melhor a nossa reunião meio de semana. Então, se você está com parte para fazer na congregação, se você é servo ancião, ou se apenas estamos aqui para preparar melhor nossas reuniões, dar bons comentários, tenho certeza que essas informações aqui serão valiosas para vocês. Lembrando e incentivando a todos mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o seu joinha para que assim possamos chegar mais longe, ok? Então vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Então vamos iniciar nossas joias espirituais fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Jó, capítulo 20, o versículo 2, que diz assim: É por isto que pensamentos inquietantes me obrigam a responder, por causa da agitação que sinto. Então a pergunta: como os anciãos podem ajudar aqueles que lidam com pensamentos inquietantes? Então, a resposta é baseada na revista Sentinela de 95, 1 do 1, página 9, parágrafo 19. Então, podemos responder da seguinte maneira. Então, os anciãos compreensivos mostram que se importam com os aflitos por não exercerem ainda mais pressões sobre eles. Então, eles são pacientes e aplicam óleo da palavra de Deus nesses irmãos. E também a congregação é uma fonte de consolo, assim como a palavra de Deus, quando os anciãos usa em benefício de seus irmãos. A segunda pergunta: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, agora vamos tirar de destaque o capítulo 20 e o capítulo 21. Podemos iniciar no capítulo 20 fazendo a leitura do versículo 20 também, que diz assim: Mas ele não terá paz interior, sua riqueza não o ajudará a se salvar. Então, esse versículo nos ensina que, embora a palavra de Deus ela não condena a riqueza, não condena que uma pessoa seja rica, mas a riqueza realmente ela não vai nos ajudar em nada em sentido espiritual. Então, se temos algum bens, alguma posse, devemos usar essas riquezas em benefício do ministério, para que assim realmente possamos continuar fazendo a vontade de Jeová e não deixar que essas coisas realmente atrapalhem e tirem o nosso foco espiritual. Agora, no capítulo 21, podemos fazer a leitura do versículo 3. Tenham paciência comigo enquanto eu falo. Depois que eu falar, podem zombar de mim. Então, esse relato é interessante que nos ajuda a entender a importância de sermos atentos e prontos para ouvir. Às vezes, nós passamos por algumas situações na qual nós precisamos ajudar nossos irmãos e, pelo fato de não estarmos dispostos a ouvir, a gente acaba deixando de encorajar e fortalecer mutuamente um servo de Deus. Então, seja paciente, ouça com atenção aquilo que seus irmãos estão passando, para que assim você possa dar uma boa palavra, um bom incentivo e fazer com que a pessoa ela continue firme na fé e não desanime. Ainda no capítulo 21, o versículo número 7 diz assim: Porque os maus continuam vivendo, envelhecem e ficam ricos. O interessante é que essa visão de Jó também às vezes acontece conosco hoje em dia. Às vezes a gente acaba olhando para os outros lados e percebe que a pessoa ela tem uma vida tranquila, uma vida feliz, embora não sirva a Jeová. E a gente às vezes acaba pensando, né? Por que isso acontece? Porque eu que sirvo a Jeová continuo nessa vida difícil, passando por dificuldade. A realidade é exatamente essa. Jesus nunca falou que nossa vida seria tranquila
e que nós nunca passaríamos por dificuldade. E o fato de estarmos passando por provações significa exatamente que nós estamos servindo e seguindo a Cristo. Então, quando você vê uma pessoa tendo uma vida tranquila, fique você tranquilo, porque essa vida que ela está tendo não é significativa, mas sim a sua. Ainda no capítulo 21, podemos fazer a leitura agora do versículo 34, que diz assim: Então, por que me dão um consolo inútil? Suas respostas não passam de falsidade. Então, aqui fica um incentivo para nós ajudar os nossos irmãos com coração verdadeiro. Então, qualquer palavra que nós formos falar para nossos irmãos, consolar alguém que passa por dificuldade, devemos fazer isso de modo respeitoso, verdadeiro e mostrar realmente que nós estamos interessados em ajudá-lo. Pois quando isso não acontece, é perceptível pelo outro lado que nós estamos fazendo aquilo pelo menos de proforma ou os nossos conselhos serão inúteis. Então, tente fazer algo positivo. Nunca faça com que a pessoa ela fique ainda mais desanimada com suas palavras. Se fizermos assim, podemos ter certeza que Jeová continuará nos abençoando. Voltando um pouquinho, lá no capítulo 20, nós podemos fazer a leitura do versículo 22, que diz assim: Quando a sua riqueza estiver no auge, a ansiedade o dominará. A desgraça virá contra ele com toda a força. Então, às vezes, alguns irmãos eles buscam riqueza e acabam deixando que essa busca atrapalhe o seu lado espiritual. Notem, tentar ter uma vida melhor não é errado. A Bíblia nunca condenou isso. Mas o fato de deixarmos as coisas espirituais de lado, isso sim é errado. Então, a ansiedade, ela pode fazer com que percamos o nosso foco espiritual, a dedicação que nós fizemos a Jeová. E o resultado pode ser desgraça, ou seja, deixarmos de fazer a vontade de Deus. Então, nunca deixe que a riqueza o domine e faça com que você deixe de fazer a vontade do seu Pai Celestial. Muito bem, então pegue a sua palavra de Deus e acompanhe a leitura que se encontra no livro de Jó, capítulo 20, versículo do 1 até o versículo 22, que passa a nos dizer assim: Zofar, o Naamatita, disse em resposta: É por isto que pensamentos inquietantes me obrigam a responder, por causa da agitação que sinto. A repreensão que ouvi é um insulto para mim, e meu entendimento me leva a responder. Com certeza você sempre soube disto, pois tem sido assim desde que o homem foi posto na terra. Que o grito de alegria de quem é mau é passageiro, e que a alegria do ímpio dura apenas um instante. Embora a estatura dele chegue até o céu e a sua cabeça alcance as nuvens, ele desaparecerá para sempre, assim como suas próprias fezes. Os que o viam perguntarão: onde ele está? Voará como um sonho e não o acharão. Desaparecerá como uma visão da noite. Os olhos que o viam não o verão mais, e o lugar onde morava não voltará a vê-lo. Seus filhos buscarão o favor dos pobres, e as mãos dele devolverão sua riqueza. Seus ossos estavam cheios de vigor da juventude, mas esse se deitará com ele no pó. Se é o que é mal for doce na sua boca, se ele o esconder debaixo da língua, se o saborear e não o largar, mas o mantiver na boca, seu alimento azedará dentro dele, no seu interior, será como veneno de najas. Ele engoliu riqueza, mas a vomitará. Deus a eliminará no ventre dele. Ele sugará o veneno de najas. As presas de uma víbora o matarão. Ele nunca verá as correntes de água, as torrentes de mel e manteiga. Devolverá seus bens sem consumi-los. Não usufruirá a riqueza proveniente dos seus negócios.
pois esmagou e abandonou o pobre. Ele se apossou de uma casa que não construiu, mas ele não terá paz interior. Sua riqueza não o ajudará a se salvar. Não lhe sobrou nada para devorar. É por isso que sua prosperidade não durará. Quando a sua riqueza estiver no auge, a ansiedade o dominará. A desgraça virá contra ele com toda a força. Então vamos fazer a análise da lição número 5, que é leia de modo correto. Então o que você deve fazer? Leia exatamente o que está escrito. Então prepare-se bem, fale cada palavra de modo correto e fale de modo claro. Então, meus queridos irmãos, se vocês estão com essa leitura, prepare, mas prepare mesmo. Não ache que só pelo fato de você já saber ler, que você irá fazer uma boa leitura. Então, prepare-se. Veja as palavras que você pode introduzir, gestos, leia de modo natural. Antes da leitura, suba na tribuna, coloque lá já o pedestal na altura certa, vê a posição que você vai querer, para quando você subir lá não ficar sem jeito, ou talvez a pessoa que está mexendo lá no pedestal, caso seja manual, não colocar de uma maneira que atrapalhe a sua leitura. Então, se antecipe, se prepare, para que assim você possa fazer uma boa leitura e todos possam realmente ficar felizes com você e também pelo que acabaram de ouvir, ok? Então, pegue as informações da revista Brochura Melhore, aliás, da Brochura Melhore, veja as informações e adapte a sua leitura, que eu tenho certeza que Jeová irá lhe abençoar. Então vamos iniciar a nossa primeira conversa. Na apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. E após nós vamos fazer a análise da lição número 1. Então observe que essa apresentação só tem 2 minutos. Então ela vai ser bem breve. Então podemos iniciar ela assim. Ruth, ela inicia. Bom dia, tudo bem? Me chamo Ruth e hoje estamos fazendo uma pergunta que, dependendo da nossa resposta, pode mudar completamente a nossa vida. Como você se chama? Então a moradora se chama Abigail e ela se apresenta. Bom dia, me chamo Abigail. Então Ruth, ela continua. Abigail, você já se perguntou onde podemos encontrar bons conselhos para a nossa vida? Então Abigail, ela responde: bem, imagino eu que seja na palavra de Deus. Então Ruth, ela continua: você está certa, é exatamente nela. Veja só o que ela mesma diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então faz a leitura e depois diz: notou? Ela serve para tudo na nossa vida. E quando colocamos em prática em nossa vida, somos pessoas melhores e mais felizes. Concorda? Então Abigail ela responde: com certeza, o mundo seria bem melhor. Ruth continua: isso mesmo, teríamos uma sociedade melhor, mesmo sendo imperfeitos. Então, Abigail, sabendo que a palavra de Deus tem conselhos para a nossa vida, a pergunta que surge é: será que podemos confiar nela? Posso voltar aqui no próximo sábado para lhe responder essa pergunta? Então Abigail ela diz: sim, ficarei lhe aguardando. Então aqui a gente finaliza e agora vamos fazer a análise da lição número 1, que é comece bem. Então o que você deve fazer? Logo de início fale algo que chame a atenção das pessoas, deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante. Então, como podemos fazer isso? É deixar a pessoa interessada, deixar claro o assunto e na pregação nós podemos fazer isso por ser observador, caso você tenha oportunidade, para que assim possa desenvolver durante a sua apresentação. Mas nessa parte aqui a gente percebeu que Ruth, ela iniciou muito bem. Ela diz assim, ó:
Hoje estamos fazendo uma pergunta que, dependendo da nossa resposta, pode mudar completamente a nossa vida. Então, essa fala já deixou a moradora curiosa e querer entender que pergunta era essa. Então, podemos dizer que Ruth ela trouxe uma curiosidade e fez com que Abigail, a moradora, se concentrasse na mensagem. Então, podemos dizer que Ruth ela saiu muito bem na sua apresentação por usar as informações da brochura Melhore. E se você fizer igualmente, tenha certeza que também fará uma boa parte. Vamos iniciar então a nossa revisita, que na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre e demonstre como é um estudo bíblico. E após nós estaremos fazendo análise da lição número 6. Então podemos iniciar assim. Ruth, ela diz: olá, Abigail, tudo bem? Então Abigail, ela responde: tudo bem, Ruth, que bom que veio, entra. Então Ruth, depois ela fala: obrigado pelo café, estava uma delícia. Abigail, notei que na semana passada você ficou bem interessada com o que conversamos e imagino que deva ter meditado bastante na pergunta que lhe fiz. Por que podemos confiar no que a Bíblia diz? Então Abigail ela responde: confesso que pensei muito mesmo e até acredito que a palavra de Deus venha do próprio Deus. Mas é um livro tão antigo, já passou por tantas mãos, revisões. Confesso que acreditar em tudo é difícil. Então Ruth, ela fala: entendo a sua preocupação e faz todo sentido. Realmente, ao longo do tempo, teve várias traduções e todos tentaram ao máximo ser fiel à escrita original. Mas independente disso, temos provas que ela realmente deve ter a nossa credibilidade. Veja só o que diz o livro de Jó, capítulo 26, o versículo 7. Você pode ler para nós? Então Abigail faz a leitura do texto e depois Ruth, ela diz assim, ó, obrigada pela leitura. Viu que algo magnífico? Já há muito tempo, o que a Bíblia fala a respeito da terra? Então Abigail, ela fala, bem, disse que Deus suspende a terra sobre o nada. Então Ruth, ela continua, isso mesmo. E quando foi que o homem descobriu isso? Então Abigail responde, essa descoberta é recente. Ruth continua, isso mesmo. Faz pouco tempo que os cientistas descobriram isso. Mas veja, com tanto tempo Deus já falava a respeito disso. E olha que a palavra de Deus não é um livro científico, mas até na ciência ela é exata. Isso com certeza podemos dizer que aumenta a nossa credibilidade, a nossa fé na palavra de Deus. E essa brochura aqui, Seja Feliz para Sempre, aqui na lição 3, o ponto 4, mostra mais sobre ciência e a palavra de Deus. Tenho certeza que você vai gostar. Veja só brevemente como funciona. Aqui na lição 3, o ponto 4, fala um pouco mais a respeito da ciência e a palavra de Deus. Olha só, as pessoas só entenderam bem o ciclo da água cerca de 200 anos atrás. Mas veja o que a Bíblia já dizia há milhares de anos. Olha só o que diz o livro de Jó, 36, 27 e 28. Então faz a leitura do texto e depois dá a continuação. Aí você pode fazer a primeira pergunta. Por que essa descrição do ciclo da água é surpreendente? Então, Abigail, ela pode responder assim. Porque, na verdade, isso descreve exatamente o que os cientistas descobriram a respeito do ciclo da água. Então, Ruth, ela diz, isso mesmo, mas já percebeu que a palavra de Deus já mostrava exatamente como funcionava esse processo? E olha, como repito, a palavra de Deus ela não é um livro científico, mas quando também se refere à ciência, ela também é exata. Então, essa brochura aqui, ela funciona dessa maneira. A gente faz a leitura, faz uma pergunta
e depois pode comparar ou comprovar na palavra de Deus. Tenho certeza que à medida que a gente for estudando ela, você vai gostar ainda mais. E eu vou deixar essa aqui com você, para quando eu retornar, a gente analisar a base dela a uma outra pergunta. Que perguntas a Bíblia responde? Então nós vamos obter essa resposta à base dessa brochura, tá bom? Então aqui a gente finaliza a nossa revisita e podemos fazer agora a análise da lição número 6. Explique por que você leu o texto. Então, como pode ser feito isso? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto de ir para a próxima ideia. Então, destaque alguma palavra-chave, destaque algum ponto que você quer que a pessoa se lembre ou explique de modo simples. Então, podemos dizer que Ruth, ela fez exatamente isso. Ela leu a palavra de Deus e explicou logo após em detalhes sobre aquilo que ela tinha acabado de ler e fez isso, ou você deve fazer isso, com a palavra de Deus aberta. Então, quando você for ler um texto, ou na Bíblia, né, impressa, ou no telefone, mostre para a sua ajudante. Enquanto você explica a respeito do texto, fique ali, né, com o telefone mostrando para ela ou com a Bíblia impressa, para que assim as pessoas que ali estão possam perceber que você continua explicando e falando a respeito daquilo que acabou de ler. Então, eu tenho certeza que se vocês se aderir de perto às informações da brochura Melhore, vocês também farão uma boa apresentação à base dela. Então vamos juntos agora preparar o discurso. Se você está com essa parte, com essa designação, fique conosco, eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então, como dito, o tema: Deus deseja que você seja rico? Bem, hoje é muito comum nós ouvirmos sobre a teologia da prosperidade. Tenho certeza que você também já ouviu falar esse termo. O interessante é que a teologia da prosperidade, ela começou na década de 50 lá nos Estados Unidos e pouco a pouco foi tomando uma proporção em vários países. E até mesmo no nosso Brasil isso já é também uma novidade. E muitas pessoas ela acreditam ou é ensinado que a partir do momento que você contribui com seus dinheiro, com seus recursos, você é beneficiado, por assim dizer, por Deus. Ou seja, quanto mais você dá, mais você ganha. Por isso, é uma prosperidade. Bem, é nítido que isso não é aceitável ou isso não é correto do ponto de vista de Deus. E cita algumas frases aqui no nosso esboço, aonde muitas pessoas acabam dizendo, e tenho certeza que você também já ouviu: Deus nos dá poder para ficar ricos. Eu prospero por causa da palavra de Deus. Eu sonho alto porque é isso que os céus desejam para mim. Deus me deu um novo começo. Vou ficar rico. Então essas declarações, na verdade, reflete um pouco o ponto de vista sobre algumas pessoas ou algum grupo de religiosos, aonde eles atribuem a riqueza material às bênçãos de Deus. Mas será que Deus, será que Jeová, ele realmente deseja, ou ele incentiva, ou ele quer que seus servos sejam ricos? Bem, nós sabemos que Jeová, ele é um Deus feliz. E ele também deseja que nós tenhamos felicidade na nossa vida, que a nossa vida ela seja bem-sucedida. Mas e nos dias atuais e em nossos dias? Será que as bênçãos de Deus ou a prosperidade material significa que isso está relativamente unidamente com o propósito de Deus em nossa vida? Embora no passado Jeová ele tenha deixado ou até mesmo beneficiado e ajudado alguns servos seus ficarem ricos, né? Na verdade sempre tinha um propósito. Por exemplo, ele ajudou Jó, Salomão,
Davi. Todos esses homens ficaram ricos, mas a sua riqueza ela tinha um propósito e um benefício para Deus, para cuidar de sua nação e guiar o povo. No entanto, nós percebemos que o contraponto, João Batista e Jesus, não tinham praticamente nada. O próprio Cristo diz que ele não tinha nem aonde deitar a cabeça. Então, o que nós conseguimos entender desses dois paralelos? Que independente se a pessoa é rica ou não, isso não provém das bênçãos de Deus. Na verdade, é algo que possa surgir naturalmente. Uma pessoa ela pode ser rica pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, ou até mesmo já ter nascido numa família que tenha dinheiro. Do outro lado, uma pessoa que não tem dinheiro, ela vai ter que correr atrás do seu sustento e talvez nunca ficará rico. Mas significa isso que Jeová tem abençoado mais um e menos outro? É claro que não. Veja só o que diz o livro de Provérbios, capítulo 10, o versículo 22. É a bênção de Jeová que enriquece, e ele não acrescenta a ela nenhuma dor. Então Jeová ele não faz distinção de suas bênçãos, ou dá muito para um ou pouco para outro. Ele dá igualmente para todos. Ele abençoa todos aqueles que desejam e querem fazer a sua vontade. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, não é tempo de correr atrás de riquezas materiais, pois estamos próximos de uma profecia maior que logo logo se findará. Então, se nós formos buscar muito a riqueza, nós vamos deixar de lado algo mais importante, que é o serviço prestado a Jeová, onde temos a oportunidade de fazer com que também cumpramos o propósito de Deus, que é levar a mensagem de salvação para outras pessoas. Jesus ele comparou que no passado as pessoas ela comiam, vendiam e se casavam, e hoje não é diferente. Então isso significa que Jesus ele tem revelado para nós o tempo que nós estamos vivendo. Então, quando nós enfatizamos ou evidenciamos em nossa vida o desejo de fazer a sua vontade e deixarmos um pouco de lado a busca pela riqueza, temos certeza que Jeová e Jesus também nos abençoará. Nós hoje temos um trabalho muito importante e Jeová ele continua nos abençoando para que possamos ter essa força em fazer a sua vontade. Então, deixe que Jeová ele molde a sua vida. Não deixe que o mundo faça com que você pense que a riqueza é algo mais importante e devemos correr atrás de um modo desesperador ao ponto de deixar Jeová de lado. Se você tem dinheiro, se você é rico, parabéns para você. Que Jeová continue lhe abençoando e que você possa fazer dessa riqueza motivo de louvor e glória para Jeová, em ajudar os seus irmãos, ajudar aqueles que precisam de consolo, de uma ajuda financeira devido ao momento que nós estamos vivendo e também apoiar a organização de Jeová. Se você não tem dinheiro, assim como eu, continue também servindo a Jeová. Somente se lembre das palavras de Lucas 21, 34 e 35. Prestai atenção a vós mesmos, para que os vossos corações nunca fiquem sobrecarregados com excesso no comer, com a imoderação no beber e com as ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vós instantaneamente como um laço. Então, se deixarmos de fazer a vontade de Jeová por causa de riquezas, com certeza isso é um laço para nós. Embora a Bíblia não condene a riqueza, nós devemos separar riqueza e lado espiritual para que assim possamos continuar fazendo a vontade de Jeová e assim ser ricos em sentido espiritual, que é o mais importante na nossa vida como cristãos. Então, o tema: fiquem satisfeitos com as coisas que têm. Hebreus capítulo 13, o versículo 5 diz assim: que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com as coisas que têm, pois ele disse: eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Na verdade, é isso que nós conseguimos observar durante a nossa vida servindo a Jeová. Ele nunca jamais nos abandonou. Mesmo que passamos por alguma dificuldade econômica, física, espiritual ou emocional,
Jeová ele sempre está nos suportando, nos dando coragem, determinação para que possamos continuar fazendo a sua vontade. E a busca em sentido material, às vezes, pode fazer com que nós nos distraímos ou ficamos distraídos em continuar a exercer esse lado espiritual. Então, mesmo que você tenha a oportunidade de melhorar sua vida em sentido financeiro, preste bastante atenção para que isso não custe a sua vida espiritual, pois isso com certeza pode ser desastroso. Então, o que pode nos ajudar? Não podemos amar o dinheiro, precisamos estar satisfeitos com as coisas que temos, nunca devemos deixar que as coisas materiais façam com que nós abandonemos a Jeová. Nós vamos ver um vídeo agora que vai nos mostrar realmente como podemos ter confiança em Jeová, mesmo quando passamos por adversidades na vida, e isso nos ajuda também a praticar durante a nossa vida. Então veja o vídeo, como nossos irmãos se sentem em paz, apesar de problemas econômicos. E depois nós vamos responder apenas a uma pergunta, ok? Então a pergunta: o que você aprendeu da experiência de Miguel? Então eu aprendi que mesmo que a nossa vida ela mude completamente da água para o vinho, nós não podemos deixar com que isso afete tanto o nosso lado emocional quanto o nosso lado espiritual. Percebemos que o irmão ele tinha um bom trabalho, trabalhava num banco, e do nada a sua vida mudou e ele ficou desesperado sem saber o que fazer, pelo fato de não conseguir sustentar a sua família. Então, quando ele recebeu o conselho de um amigo e percebeu que ele havia a necessidade de fazer a mudança, encontrando um trabalho mais simples, mais dignificante, ele percebeu como a sua vida ela iria mudar. E foi exatamente o que aconteceu. Ele começou a fazer pão, depois começou a vender, passar roupa, mas nunca deixou de lado o lado espiritual. Isso, com certeza, na vida dele foi o determinante para que ele conseguisse equilibrar aquela situação. Então, mesmo passando por adversidade, não desista. Continue servindo a Jeová, buscando pelos seus objetivos e também sustentando a sua família. Se fizermos assim, Jeová nunca irá nos abandonar, mas sempre irá cuidar de cada um de nós. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui essa parte e espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Agora juntos estaremos preparando o estudo bíblico de congregação. Ainda estamos no capítulo 2, serão minhas testemunhas. Sendo que hoje nós iremos iniciar fazendo a consideração dos parágrafos 16 até o 23, debaixo do subtítulo Indica qual destes escolheste. Então vamos fazer a leitura e depois iremos fazer a pergunta e obter a resposta. Então vamos iniciar. Diante de tudo o que aconteceu, não é de admirar que os apóstolos tenham voltado para Jerusalém com grande alegria. Mas como eles reagiriam às orientações e instruções de Cristo? Em Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, lemos que os apóstolos estavam reunidos em uma sala no andar de cima e aprendemos alguns detalhes interessantes sobre as reuniões dos primeiros discípulos. Naquela época, era comum as casas na Palestina terem um cômodo no andar de cima, acessível por uma escada externa. Será que essa sala do andar de cima ficava na casa mencionada em Atos 12:12, que pertencia à mãe de Marcos? Seja como for, é provável que fosse um lugar simples e adequado para os seguidores de Cristo se reunirem. Mas quem esteve reunido ali e o que fizeram? Veja que naquela reunião não havia apenas os apóstolos, nem se tratava de uma reunião exclusiva aos homens. Algumas mulheres estavam lá, incluindo Maria, mãe de Jesus. Essa é a última vez que a Bíblia menciona Maria de modo direto.
É razoável concluir que ela não estava ali em busca de destaque, mas humildemente se reunia para adoração na companhia de seus irmãos espirituais. Deve ter sido consolador para Maria ver seus outros 4 filhos homens, que antes não eram seguidores de Jesus, reunidos ali. Esses homens haviam mudado desde a morte e a ressurreição de Jesus, seu meio-irmão. Observe também por que esses discípulos se reuniram. De comum acordo, todos eles persistiam em oração. Reunir-se sempre foi essencial na adoração cristã. Nós nos reunimos para encorajar uns aos outros, receber instruções e conselhos e, acima de tudo, adorar nosso Pai Celestial, Jeová, junto com nossos irmãos. Nossas orações e cantos de louvor nessas ocasiões agradam muito a Jeová e são vitais para nós. Nunca deixemos de nos reunir nessas ocasiões sagradas e edificantes. Então, a pergunta do 16 ao 18, parte A. Ao lermos Atos 1, 13 e 14, o que aprendemos a respeito das reuniões cristãs? Então, aprendemos que os servos de Jeová sempre se reuniram com o objetivo de orar, de se encorajar e fortalecer mutuamente. Então, isso é um padrão, é uma cultura desde há muito tempo atrás, vindo de Jesus Cristo. Pergunta parte B. O que aprendemos do exemplo deixado por Maria, mãe de Jesus? Resposta: aprendemos que ela não se reunia em busca de destaque, mas humildemente se reunia para adoração na companhia de seus irmãos espirituais. Parte C. Por que as reuniões cristãs são vitais hoje? Resposta: porque elas nos encorajam, recebemos instruções, conselhos, adoramos nosso Pai Celestial junto com nossos irmãos e as orações e os cantos de louvor deixam Jeová muito feliz. Leitura do 19 ao 21. Mas agora, esses seguidores de Cristo estavam diante de um importante assunto organizacional. E o apóstolo Pedro tomou a iniciativa de abordá-lo. Não nos encoraja ver como Pedro se recuperou espiritualmente em poucas semanas depois de negar seu Senhor 3 vezes? Todos nós somos pecadores e precisamos de relatos como esse para nos lembrar que Jeová é bom e está sempre pronto a perdoar os que se arrependem sinceramente. Pedro chegou à conclusão de que Judas, o apóstolo que havia traído Jesus, devia ser substituído. Mas por quem? O novo apóstolo deveria ser alguém que tivesse seguido a Jesus durante seu ministério e que tivesse testemunhado sua ressurreição. Isso estava em harmonia com a promessa do próprio Jesus. Vocês que me seguiram se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Pelo visto, era do propósito de Jeová que 12 apóstolos que tivessem seguido a Jesus durante seu ministério terrestre constituísse as futuras 12 pedras de alicerce da Nova Jerusalém. Assim, Deus permitiu que Pedro entendesse que a seguinte profecia se aplicava a Judas: que outro tome o seu cargo de superintendente. Como a escolha foi feita? Lançando-se sortes, uma prática comum nos tempos bíblicos. No entanto, essa é a última vez que a Bíblia fala a respeito de sortes sendo usadas dessa maneira. Pelo visto, o derramamento do Espírito Santo que ocorreu depois tornou aquele método obsoleto. Observe, porém, por que foram usadas sortes. Os apóstolos oraram: Ó Jeová, tu que conheces o coração de todos, indica qual destes 2 homens escolheste. Eles queriam que Jeová fizesse a escolha. Matias, provavelmente um dos 70 discípulos que Jesus havia enviado para pregar, foi o escolhido. Assim, Matias se tornou um dos 12. Então, a pergunta parte A: o que aprendemos do fato de Pedro ter desempenhado um papel ativo na congregação? Resposta:
Aprendemos que Pedro ele se recuperou espiritualmente em poucas semanas depois de negar Jesus. Então isso mostra para nós que, mesmo sendo pecadores, nós precisamos ver e ouvir esses relatos para entender como Jeová ele é bom e ele sempre perdoa aqueles que se arrependem sinceramente. Parte B. Por que foi necessário substituir Judas e o que aprendemos do modo como o assunto foi resolvido? Então a resposta: foi necessário porque Judas, ele traiu Jesus. Então havia necessidade de ter 12, para que pudesse compor 12 tronos e 12 tribos de Israel. Então foi necessário escolher mais um. Então eles oraram a Jeová e lançaram sortes e escolheu aquele a quem Jeová indicou. Leitura do 22 e 23. Esse incidente nos lembra da importância de as coisas ocorrerem de forma organizada entre o povo de Deus. Até hoje, homens responsáveis são designados para servir como superintendentes nas congregações. Os anciãos consideram com cuidado as qualificações bíblicas que se exigem dos superintendentes e oram pedindo a orientação do Espírito Santo. Por isso, a congregação considera esses homens como designados pelo Espírito Santo. Da nossa parte, nós permanecemos submissos e obedientes à liderança desses homens, contribuindo para que haja um espírito de cooperação na congregação. Depois de terem visto o ressuscitado Jesus e de terem feito alguns ajustes organizacionais, aqueles discípulos estavam fortalecidos e plenamente preparados para o que aconteceria a seguir. O próximo capítulo vai considerar isso. Então a pergunta: por que devemos ser submissos e obedientes aos que hoje exercem a liderança na congregação? Então a resposta: porque eles são designados por meio do Espírito Santo. Porque antes da designação desses homens, os superintendentes, os anciãos de congregação, eles oram, eles analisam as qualificações para ver se eles realmente têm essa qualificação para ser um ancião. Então, nós, da nossa parte, precisamos ser submissos e respeitar da forma que é feito. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo bíblico de congregação e espero que possa, de alguma forma, ter sido benéfico para vocês. Então, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.